Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, há um século no plano físico, para que esse trabalho possa sempre continuar. Que nós outros possamos, então, apreender ao máximo os ensinamentos que a nossa irmã nos irá passar e que assim possamos dar continuidade também à nossa evolução. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, liberdade versus responsabilidade. Vamos lá, né? Bem, cá estamos nós após essa chuvarada toda, né? Que não está sendo fácil para ninguém, porque outros lugares também estão muito afetados. Parece que está o mundo todo em ebulição, né? Mas quem sabe o dia que a gente entender que a nossa liberdade, que tanto a gente deseja, que tanto a gente quer, né? A gente clama por ela. O dia que a gente entender que ela está atrelada à responsabilidade, de repente a gente não vai ter tantos problemas, mesmo os fenômenos naturais, né, que são muito causados aí, agravados, digamos assim, não causados, mas agravados, pela irresponsabilidade nossa, né, que estamos aqui nesse mundo fazendo bobagem. Eu que moro perto ali do rio, né? A rua encheu bastante. Eu vejo no dia a dia as sacolas sendo atiradas das janelas, né? Do outro lado ali. Na minha janela eu vejo os fundos das casas, né? Que eu moro ali na rua, no Paissandu. Então, eu vejo as sacolas sendo atiradas no rio, né? Aí eu fico pensando, pois é, quem está atirando é atingido diretamente por isso. Mas parece que não entende, né? Porque mora ali, não é nem ninguém que vem de outro lugar para jogar nada ali, é o povo dali, está jogando, vê jogar, né? Não tem lixeira em casa, não. É papo direto no rio. A lixeira de algumas pessoas lá é o rio. Então, são coisas assim que a gente custa entender, né? Mas quer liberdade, quer ser feliz, quer que tudo corra bem, né? Que não aconteça nada. Então, é aquela pessoa que realmente extrapola em todos os sentidos na sua organização física e quer ter saúde, né? Quer ter saúde. Se perguntar para ela a proposta que ela tem, se depender, né, de Deus deixá-la no mundo ainda para os próximos 10 anos, ela fala, eu quero estar muito bem, quero estar saudável, quero estar com saúde. Fala que quer, daqui a 10 anos estar com saúde, né? Mas se é uma pessoa que não tem, né? Estou falando aquele que não tem, né? Que não tem cuidado nenhum, dorme mal, não dorme, não come bem, não faz nada, pelo contrário, comete todos os excessos e quer daqui a 10 anos estar bem. Então, é aquela questão, a gente realmente, no fundo, a gente tem que sofrer para aprender. Uma vez me falaram assim, Deus me livre de estudar essa coisa que você estuda aí, espiritismo, que só fala que a gente tem que sofrer para aprender. Eu falei, você que não sabe disso, porque realmente não é assim. Ninguém tem que sofrer para aprender. Porque o sofrimento para o aprendizado é muito pequeno ou nada perto daquele que a gente tem por estar espiando erros que nós cometemos, seja na vida atual, seja em vidas já que passaram, né? Porque o sofrimento que a gente tem
para evoluir, são causados por algumas privações, algumas necessidades, mas não são grandes sofrimentos, são apenas umas espetadinhas para a gente, né, se virar. Que às vezes a gente tem que desenvolver a inteligência, às vezes não, a gente precisa desenvolver a inteligência para poder saber escolher, já que o livre-arbítrio, ele vem após o conhecimento. Então, primeiro eu desenvolvo a minha intelectualização, para depois eu desenvolver a minha sabedoria. Porque com a intelectualização eu adquiro conhecimento. Esse conhecimento vai me levar a uma atitude sábia, onde eu vou desenvolvendo a moralidade. E isso é, assim, uma regrinha simples, né? Então, vamos ao que os Espíritos têm a nos dizer sobre essa questão da liberdade junto da responsabilidade. Na 825 de O Livro dos Espíritos, está lá dito pelos Espíritos que não há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta. Olha, essa afirmativa aqui, ela é tão importante para o nosso momento atual, para o momento que a gente está passando. Não há, é uma afirmativa dos Espíritos, está na 825. Não há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta. Então, o livre-arbítrio é relativo. Uma vez me perguntaram isso. Olha, você fica falando que o livre-arbítrio é relativo? Onde que está isso no Livro dos Espíritos que eu não encontrei isso? Eu falei, você pode não ter encontrado assim, o livre-arbítrio é relativo. Né? Mas aqui, vê se isso aqui não está dizendo que o livre-arbítrio é relativo. Gente, não tem nem alegoria, nem metáfora aqui não. É uma afirmativa de que ele não é absoluto. A liberdade não é absoluta. Então está aqui, não há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta. Todos necessitamos uns dos outros, os pequenos como os grandes. Mais claro do que isso é impossível, não tem como. A gente sabe que Jesus falou por parábolas, mas o Espiritismo veio tirar o véu, né? Veio trazer as coisas muito claras para nós. Então, todos necessitamos uns dos outros. Se todos necessitamos uns dos outros, nós temos deveres com os outros. Nós temos responsabilidades com os outros na tomada de atitude que a gente tem no dia a dia. Nós estamos num período difícil, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia. Tantas já enfrentamos, sem dúvida, porque nós somos espíritos reencarnados. Né? Já tivemos aí várias experiências na matéria com outras personalidades, porque pandemias fazem parte de mundos inferiores, de mundos de provações e expiações, porque é parte de tudo para nos oferecer também a possibilidade de, com a nossa boa conduta, a gente evoluir um pouco mais, através, inclusive, da compreensão de que tudo isso faz parte da nossa escalada evolutiva, não é? Liberdade absoluta, eles continuam dizendo, só a do eremita no deserto. Se você não tem ninguém do seu lado, se você não tem que dividir espaço, nada com ninguém, aí você tem uma liberdade absoluta. Mas aonde a gente tem isso? Não temos.
né? Não temos um local onde a gente não tenha nada nem ninguém que dependa da gente. Ou que a gente dependa deles. Nós, ao despertarmos pela manhã, começa ali a nossa dependência de outras pessoas. Porque eu vou usar material de higiene que eu não produzi. Eu vou tomar um banho com uma água que eu não encanei para botar lá dentro. Alguém fez isso para mim. Né? Eu vou usar sabonete que não fui eu que fiz. Creme dental que também não fui eu que fiz. Né? Tudo. Eu vou botar uma roupa que eu não fiz, ainda que eu tivesse feito, eu não produzi o tecido. Então, a gente está numa dependência geral. Eu vou fazer um lanche com um pãozinho, que normalmente eu faço, mas eu não plantei o trigo, eu não criei a galinha para me dar os ovos, né? Eu não tirei o leite da vaca. Então, eu estou constantemente na dependência do trabalho de alguém. Então, dizer que a gente não depende de ninguém é uma bobagem, porque a gente depende o tempo inteiro das pessoas, não é? Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então, gente, olha só isso aqui. Só esse slidezinho aqui já dá uma calma no nosso coração, já dá assim um calor, um carinho no coração. Por quê? Porque é lógico que ninguém nesta vida vai passar dores, sofrimentos, privações por causa de ninguém. Por causa de ninguém. Porque a liberdade da pessoa pode ser, entre aspas, absoluta com ela própria, mas nunca com o próximo. Nunca. Se ela é relativa, se todos dependem de todos, então é lógico que eu não posso fazer com o outro o que eu quero. Porque Deus não vai permitir, porque Ele não deu liberdade absoluta a nenhum ser da sua criação. Ah, mas então como é que as pessoas morrem pela mão do assaltante? Morrem porque o outro não botou máscara, não se cuidou, foi para uma aglomeração e me contaminou. Eu que estou fazendo a minha parte. Pois é, tem isso? Claro que tem. Mas ele foi instrumento para que você pudesse resgatar o seu passado delituoso. Não é? Tanto que quantas pessoas têm contato com outros infectados e não se infectam? Né? Na minha família mesmo, eu estou com meu irmão e a mulher e 2 filhos. Os 2 filhos se infectaram. Um já saiu, né? Hoje já foi trabalhar, a outra sai agora no fim de semana. Dois jovens, um está com 20, a outra com 24, parece. Nem ele, nem a mulher pegou. Estão morando na mesma casa, no mesmo lugar ali. Os 2 mais velhos, o meu irmão e a mulher, não pegaram. Pode ser que ainda venha? Pode. Mas deles não vai ser. Porque eles já saíram da quarentena. Um está saindo hoje, a outra sai quarta. Quer dizer, se tivesse com o vírus, ele que fica incubado de 3 a 7 dias, já teria dado um sintoma. E eles fizeram o exame, não tem. Não tem. Então, não tiveram. Então, por quê que a gente fica nesse desespero? Aí é um desrespeito com o outro, né? A gente toma conta do outro que sai de casa sem máscara, que vai para a aglomeração. Ele pode ir para onde ele quiser. Hoje eu recebi
um videozinho no grupo da minha família da rua 25 de março, em São Paulo. Olha, que loucura aquilo! Que louco! Não tem lugar. Se você tirar o pé do chão, você não põe ele de novo, que alguém já botou, você vai pisar no pé da pessoa. Uma aglomeração. Eles estão aglomerados, mais um no ombro do outro, assim, naquela rua, numa muvuca, uma coisa de louco. Aí a outra no grupo, não, isso deve ter sido do ano passado. Eu falei, ano passado, nessa época, ninguém estava usando máscara. E tinha algumas pessoas de máscara naquela muvuca. Aí o outro falou assim, tá vendo aí? A outra que estava lá com Covid também. Eu, dentro de casa, fazendo tudo direitinho, usando máscara. Essa saía de casa amarrando o pé numa sacola plástica e amarrava na canela. Ela botava uma máscara e levava aquela porção, porque Deus me livre de botar a mão na máscara. Se ela pusesse, ela botava na sacola e botava uma nova. Álcool gel, ela estava tomando banho de álcool. Ela falou, eu peguei Covid. Eu falei, e aí? Você morreu? Não, mas passei mal pra caramba. Eu falei, então, porque você não tinha que morrer. Porque se você tivesse que morrer, minha filha, se não fosse disso, você ia bater a cabeça no chão e ia morrer. Então, como nós não temos liberdade absoluta, eu não posso fazer mal ao meu semelhante. Porque eu não sou livre para isso. Tem um controle nesse universo aí que me impede de fazer mal ao outro. Mas é só o que a gente vê no mundo, é injustiça. Sim, o tempo inteiro. Fervilhando de injustiça o mundo. Porque é um mundo de provação e expiação. Mas nenhum injustiçado tem nesse mundo. Senão Deus seria injusto. Então é uma questão tão lógica da gente raciocinar. Né? Mas eu não posso ir lá. Imagina, a gente está aqui, na nossa casa, que é um ponto de luz na escuridão dessa terra, levando a doutrina e recebendo também essa doutrina. Imagina alguém que chega para a gente e fala assim, vocês podem socorrer uma família porque tem uma pessoa que está doente, a gente não sabe se é Covid. Aí a gente vira para essa pessoa e fala assim, vamos esperar a pandemia passar, porque eu estou de quarentena, depois eu vou lá. Por medo de pegar? Gente, a pessoa que está fazendo a parte dela vai se prevenir, né? Ela vai tomar todas as medidas de segurança, de higienização e vai. Não vai se contaminar por essa razão, só porque foi lá assistir alguém. Agora, se tiver que pegar, ela vai pegar. E as pessoas ficam naquela preocupação, não, eu peguei na casa de fulano, aposto, só que a pessoa vai para a padaria, ela vai para o supermercado, ela vai para a loja, ela vai comprar não sei o quê, aí acha que ela se contaminou naquela casa que ela foi. Como que a gente pode saber, gente? O vírus está aí. Qualquer lugar a gente pode se contaminar. A gente pode se contaminar aqui, ali, acolá? Sim, qualquer lugar. Mas só quem está fazendo a sua parte, só se você tiver realmente que pegar. Porque ninguém tem esse poder. Quando acontece de você perecer pela mão de alguém, esse alguém foi só um instrumento. Ele tem toda a responsabilidade. Por exemplo, uma pessoa nesse período aí, está infectado, não liga, não está sentindo grande coisa, não liga, não quer nem saber, aí sai, né? Negligenciando tudo, sendo imprudente. Qualquer um que pegar dessa pessoa
vai pegar, mas se não vai morrer se não estiver na hora, mas vai sofrer um pouco. E se pegar por negligência própria, então também não pode reclamar. Mas a pessoa que faz isso, ela não vamos dizer que ela seja uma pessoa irresponsável. Porque a gente não pode definir as pessoas por alguma coisa que ela faça. A gente logicamente, vai definir a atitude que a pessoa teve. Então, aquela pessoa teve uma atitude totalmente irresponsável de, estando infectado, não se cuidar e sair infectando outras pessoas. Ela não é uma pessoa irresponsável, porque isso não é a única atitude da vida dela. Ela está tendo uma atitude irresponsável e ela vai responder por isso. Ela vai responder por todo o mal que ela causar a outra pessoa, pela sua irresponsabilidade. Ainda que essa pessoa se infecte, não morra e não passe tão mal, não importa. Quem infectou vai ter que responder, não pela infecção específica em alguém, mas pela sua negligência, imprudência, desrespeito, transgressão da lei de Deus, que manda você fazer ao outro aquilo que você quer que o outro faça para você. Então, a gente tem que parar de colocar as coisas no imediatismo e no pequeno. Não é pequeno. Nós não respondemos por cada item. Nós respondemos por tudo que a gente faz de mal, de inferioridade. A gente responde pela nossa inferioridade ainda. Então, isso é lógico, isso é divino. É a lei de Deus que está inscrita na nossa consciência. É lá que ela está. Então, em qualquer lugar que estivermos, em qualquer tempo, nós temos contato com essa lei. Porque a consciência é o que a gente tem, é o que a gente é, ela é atributo da alma. Ela não é do corpo. Então, aqui no além, nós estamos com a nossa consciência. Ela é nossa companheira de todos os momentos para a eternidade. Porque é nossa, né? Então, nós vamos responder para ela. Então, a gente vendo esse quadrinho, isso aqui dá, assim, um conforto, porque eu não preciso ficar cobrando, criticando, apontando o dedo para ninguém, porque ninguém vai ser responsável pelo que eu tiver que passar. Ele pode errar muito, ele vai responder pelos erros dele, mas eu não vou sofrer pelo erro dele. Se ele está acumulado lá, se ele está aglomerado, se ele está sem máscara, se ele está isso, aquilo, é um problema dele. Ah, mas ele vai me infectar. Só se você tiver que ser infectado. Porque ele não tem essa liberdade absoluta. Ele não tem essa plenitude. Ele tem, a liberdade dele é relativa. E se tiver algo de absoluto é para ele mesmo. Porque ele pode morrer antes da hora por causa disso. Porque ele está cometendo um erro. Eu não estou. Né? Ora, Abel está infectado, não fala nada para mim, senta aqui do meu lado, fica respirando em cima de mim. Eu não sei se ele está infectado ou não. Eu vou eu vou ter culpa nisso aí? Claro que não. Se eu pegar, é porque eu tenho que pegar. Ele é um instrumento. Agora, ele vai responder por isso, porque ele está sabendo. Então, não tem respeito por mim, por ninguém? Não pode ser. Essa personalidade, ela está equivocada. Essa alma encarnada está cometendo erros e vai ter que responder por todos eles. Mas eu não posso sofrer pela negligência de ninguém, porque isso é uma coisa lógica. É lógico isso. Então, a gente tem que parar de ficar criticando, tomando conta do fulano, do beltrano, do ciclano. O problema dele. Ele quer se aglomerar, é um problema dele. Eu não vou pegar por causa disso. Eu posso pegar dele, mas não por causa dele. Por causa das minhas necessidades kármicas. E isso é lógico. É lógico.
É só parar e pensar um pouquinho. Não precisa ser espírita para isso não, tá? Precisa apenas crer que existe uma inteligência suprema no controle de todas as coisas do universo, porque até os físicos materialistas creem nisso, né? Então, é só uma questão de querer pensar. Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que ele não é. Então, quanto mais inteligente é o homem, mais condição ele tem de entender as coisas. Mais ele vai ser responsabilizado pelos erros que ele cometer. Então, numa situação dessa que a gente está vivendo, a pessoa sabe que ela não pode ficar perto do outro se ela está infectada. Ela sabe disso, ela tem inteligência, ela sabe. Por que ela faz? Será que ela gostaria que alguém fizesse isso para ela? Não, não ia gostar, é evidente que não. Então, por que faz? Né? Então, aí, ela que tem que responder pelos erros dela, e não eu, que não estou sabendo, né? E estou ali, não estou inocente não, tá? Porque se eu pegar, eu sou o inocente de hoje e o pecador de ontem. Porque senão Deus seria injusto. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. Olha, quantas pessoas estão aí perdendo seus negócios, fechando suas empresas, todo mundo resgatando. Não tem inocente também ali não, está resgatando um passado. Mas, poxa, a gente tem pena disso. A gente fica triste de ver uma pessoa que batalhou tanto por uma coisa, né? Agora, vamos ver. Se tivesse responsabilidade, nada precisava fechar. Indústrias não precisavam parar, era só seguir as medidas de segurança. Obedecer às regras, só isso. Protocolo de segurança e higienização, obediência. Mas as pessoas não estão obedientes. Elas não são obedientes. Então aí tem que impor. Não podem ser livres. Não pode dar liberdade para abrir um estabelecimento porque entra aquela, entendeu? O estouro da boiada. Então, e aí? Então, a pessoa quer liberdade, ela quer. Então, ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que cumprir regra, ela tem que ser obediente. Senão, ela não terá liberdade. Ela vai ser limitada e cerceada o tempo todo, porque tem atitudes irresponsáveis. Né? Então, as coisas estão em equilíbrio. A liberdade não pode estar desacompanhada da responsabilidade. Senão, a pessoa não vai fazer nada direito, de jeito nenhum. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Então, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. Quanto mais o homem se aprimora, quanto mais ele conhece, mais oportunidade ele tem de desenvolver sabedoria com aquele conhecimento. Porque o conhecimento só não basta. Conhecimento é fácil de adquirir. É o desenvolvimento da inteligência. Isso é muito fácil. O que é difícil é a aplicação disso aí. Aí sim, é a aplicação do conhecimento que vai dar a moralidade à pessoa, vai dar a ela a responsabilidade para que ela tenha a liberdade que tanto almeja. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Uma pessoa imoral,
ou amoral, não pode ter liberdade. Ela não pode, porque ela é uma pessoa que tem mais atitudes irresponsáveis do que responsáveis. Como é que ela pode ter liberdade, uma pessoa dessa? Não pode. É uma pessoa inferior, ela não tem condição. É igual criança, ela está ainda, o espírito nos primórdios, ele não é ainda muito desenvolvido. Ele é muito guiado ainda pelos instintos, porque ele ainda não tem conhecimento suficiente. É igual a criança. Por que a criança ela é irresponsável? Ela não pode ser responsabilizada pelas coisas que ela fizer, porque ela não tem raciocínio lógico ainda desenvolvido para ela adquirir essa responsabilidade. Ela está só pela casa dos 7, 8 anos, que o lobo frontal, que é responsável pela lógica, que ele se desenvolve. Até ali, os pais é que têm que ser responsáveis. Uma criança que cai de um 10º andar ali, ela não tem noção que ela vai morrer lá embaixo. Ela está brincando, ela vai subir na janela, ela vai cair. Então, a responsabilidade dos pais, ela é irresponsável. E o espírito, quando ele é inferior, ele é uma criança. Ele não tem responsabilidade nenhuma, então ele não pode ter muita liberdade. Da mesma maneira que uma criança não pode ter liberdade para fazer o que ela quer dentro de casa. Ela vai se matar. Então, os pais é que têm que ser responsáveis por isso, né? Pela criança. E assim é com o espírito no início. Ele não está... Agora, ele vai responder por tudo que ele não aprendeu, porque ele não quis. Aí já é uma outra história para uma conversa em outra oportunidade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza de nossos atos. Mas quando uma pessoa tem pouco conhecimento, porque seja lá por que motivo for, ela não pode ser responsabilizada pelo que ela ainda não conhece, porque na consciência dela ela fez certo. Porque ela ainda não aprendeu. Ela ainda não aprendeu. Por que ela não aprendeu é outra história. Ela vai ser responsabilizada se ela teve a oportunidade de aprender e não quis aprender. Mas a gente não sabe. Às vezes é um espírito mais jovem, né? Ah, mas o espírito tem idade? Não, mais jovem no sentido assim, foi criado mais recentemente, está caminhando ainda, né, naquela fase dos instintos ainda superarem a inteligência. Então, ela não pode ser responsabilizada pelo que ela ainda não sabe. Não pode. Por isso que uma coisa está ligada à outra. Agora, muito a gente tem que lembrar que nessa fase que nós estamos, raramente isso acontece. Porque esses espíritos, eles não vêm para mundos de provação e expiação, eles vão para mundos primitivos. Os espíritos recém-saídos das mãos do Criador, né, após a matéria-prima, digamos assim, o princípio espiritual ter caminhado em todos os reinos da criação, aquele que está recém-criado como espírito humano, ele não reencarna em plano de provação e expiação, porque ele ainda não errou, para ele nem provar e expiar. Ele pode provar, mas ele tem que fazer um estágio nos mundos primitivos. Então, raramente nós vamos ter, em mundos de provação e expiação como esse nosso, espíritos que não sabem o que estão fazendo. Sabem sim. Todos sabem. Estão em provação e expiação, estão resgatando erros passados. Principalmente em expiação, mais que provação. Porque a expiação está ligada ao passado dele e a provação ao futuro. A expiação, ele está resgatando erros passados. E na provação, ele está provando que ele está apto a vencer dificuldades nas próximas encarnações.
Então é mais expiação ainda, aqueles mais inferiorizados, do que aprovação. Estão pagando dívidas passadas, né? Numa linguagem aí bem popular. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos, né? Então, digamos, aquele jovem, né, que está na rua, que não quer saber, que ele pode até estar lá, mas ele não está fazendo a parte dele. Ele não está fazendo as medidas de segurança, de higienização, ele não está nem aí, porque ele não morre. Está provado que não é bem assim. Agora está nessa onda aí, quem está sendo muito afetado são os jovens, né? As pessoas até 30 anos que estão sendo mais afetadas. Mas digamos aquele que não acredita, que acha não, que ele não vai pegar nada, e se pegar não vai morrer e tal. Ele se infecta, ele vai para dentro da casa dele, ele infecta o pai e a mãe, ou o avô, seja lá quem for. E eles morrem. Morreram porque estava na hora, senão Deus não ia permitir que eles morressem. Mas aquele jovem não sabe disso, né? Ele vai ter o quê? Um tremendo de um remorso. Porque pela irresponsabilidade dele, ele infectou pai, mãe, avô, que morreram. E ele ficou aí, carregando esse fardo. Então, olha só. Por isso é que, às vezes, a gente tem que passar por momentos de dor e sofrimento para a gente aprender, né? Agora, não vamos nunca esquecer que se o pai, a mãe e o avô morreram porque estava na hora deles. Senão eles iam pegar, iam sofrer, fazer o filho sofrer com isso também, e eles iam se curar, né? Não iam morrer. Então, se morreu, a morte, gente, é fatalidade. A gente, depois desse estudo de hoje, se a gente terminar hoje, senão a gente termina semana que vem, mas seguindo a esse, vamos falar novamente sobre fatalidade. Falei logo no início da pandemia, mas vamos voltar ao assunto. A fatalidade na vida da gente, aqui nesse mundo, ela só existe no momento da chegada e da partida. Porque durante o período aqui, nada é fatalidade. São escolhas nossas. Nós escolhemos, usamos o livre-arbítrio para fazer a escolha das provas, fizemos isso, esse estudo aí que durou algumas semanas. Mas a fatalidade está no livro dos Espíritos. Isso, se a gente for analisar, é real, é lógico isso. Eu trago algumas coisas para resgatar, mas como eu vou trabalhar esse resgate meu, como eu vou agir, se eu vou agir com responsabilidade ou não, com rebeldia ou não, tudo vai depender de mim, de como eu vou encarar tudo isso aí, né? Então, não é a fatalidade. Fatalidade é o momento da chegada e da partida. Aí sim. Então, quando alguém morre de Covid, se ela não teve responsabilidade nenhuma naquilo ali, é uma fatalidade. Ela ia morrer de qualquer coisa, né? Ela ia morrer de outra doença, de um infarto, de qualquer coisa. Mas a morte, ela é uma fatalidade. Agora, aquele que não tem responsabilidade, e ele já entende isso, e no plano que nós estamos, entende, porque não é plano primitivo, ele tem conhecimento para isso, vai sofrer remorsos e arrependimentos que vão corroê-lo, vão fazer que ele devore o próprio coração. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado em respeitar a ética, que a gente também chega ali para falar sobre isso. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. E não ficar transferindo responsabilidade para o outro, culpando o outro.
Culpa de fulano que escolheu isso, olha lá, ó. Agora eu estou sofrendo pela irresponsabilidade. Nós estamos numa fase assim, né? Social, passando um momento social onde tudo é culpa dos políticos corruptos. Ora, eles estão errando, problema deles. Eu não estou pagando por nada que eles estejam fazendo de errado, não. Estou pagando pelos erros que eu cometi em outras vidas. Eles estão sendo só instrumentos e vão responder muito pelo que estão fazendo. Mas não cabe a gente fazer esse julgamento. Isso não é nosso, a gente não consegue julgar nem a si mesmo, né? Que dirá aos outros, né? Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Isso é outra coisa que é fundamental na vida da gente. Quando você faz uma escolha, você tem que, no mínimo, ter uma atitude responsável de saber por que é que você está fazendo essa escolha. Eu escolho ir para um lugar. Eu tenho que saber por que eu fiz essa escolha. Porque a escolha que eu fizer vai me trazer consequências que podem ser boas ou não. Então eu preciso saber por que eu estou escolhendo isso. De maneira consciente eu estou escolhendo isso. Então eu estou plantando uma semente que vai florescer, que vai dar uma árvore que eu vou ter que colher. Então eu preciso saber por que eu quero isso. Ser, então, responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. É fundamental isso aí. Porque nós vamos assumir responsabilidade por todas as nossas escolhas. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu sei o que eu quero, eu tenho consciência de que a minha atitude vai gerar consequências e eu sei quais são, porque eu sei por que fiz essa escolha, eu sei quais são as consequências. Eu não vou ser surpreendida por elas, não é? A gente não é gado de manada para seguir a manada, não. Nós somos uma inteligência. Nós somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. E nos deu o poder infinito de quê? De escolher, de raciocinar, de pensar. Nada entrava a nossa liberdade de pensamento e nem de consciência. Apenas a de ação, porque a ação envolve o próximo. Aí não é absoluto, é relativo. Mas pensar eu posso. Se os meus pensamentos não forem bons, vou assumir o quê? A responsabilidade de ter companhias desagradáveis. Mas só não sabe disso quem não quer. Né? Logicamente. Se você está numa rodinha conversando alguma coisa que seja imoral, quem é moralizado não vai ficar ali não, vai sair. Só vai se juntar naquele grupo quem foi imoral igual você. Então a gente sabe que os nossos pensamentos atraem os semelhantes. Então a gente não pode reclamar em momento nenhum. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, e quase sempre o é, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato, que acabamos de explicar. Respondemos por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Vamos lembrar Mário Quintana. O pior de tudo é que ninguém tem culpa da minha desgraça. Né? Fazer o quê? Acertar mais. Pensar e refletir melhor nas suas escolhas, né? O livre-arbítrio é, pois,
a expansão da personalidade e da consciência. Quanto mais eu conheço, mais eu posso expandir a minha consciência para fazer boas escolhas. Se eu não o fizer, eu serei responsabilizada. Por quem? Por mim mesma. Porque a minha consciência vai me acusar o tempo inteiro. Aqui ou no além. Lá, verei todos aqueles a quem eu prejudiquei, não que eles estejam com a sua presença espiritual no meu ambiente. Elas estão na minha consciência, elas estão no meu pensamento, elas estão em mim. E eu não consigo me livrar disso. Olha que horror, não é? Aqui no mundo, quando você tem uma pessoa que fica te cobrando as coisas que você fez, né? Te criticando, você se isola dela, muda até de lugar, muda de casa, muda até de cidade, para não ter que ficar ouvindo isso. Mas no além, ó, não tem corpo. É a consciência, é o pensamento, é o que você fez que está gravado ali nos núcleos e em potenciação da alma. Estão em você. Então ninguém vai, o espírito que você prejudicou aqui nesse mundo não vai precisar estar do teu lado para te assombrar, não. Porque o que vai te assombrar é a sua consciência. Isso é muito grave. A gente tem que entender isso direitinho, né? Para sermos livres, tem 2 requisitos. Querer sê-lo, mas não basta querer. Fazer esforço para vir a sê-lo. Ninguém quer, gente. A gente quer as coisas. Mas ninguém quer fazer esforço. Eu quero trabalhar, quero um emprego. Eu fico sentado vendo série na televisão, na minha sala da minha casa. Não vai nunca. Né? Então, se eu quero liberdade, né, para sermos livres, eu tenho que querer isso, mas eu tenho que fazer esforço para vir a sê-lo. Eu tenho que me esforçar. E para que eu seja livre, eu tenho que adquirir conhecimentos, desenvolver sabedoria, para que eu possa ser livre. Libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Não adianta correr disso. É perda de tempo. É somar sofrimento e empurrar a sujeira para debaixo do tapete para depois piorar a situação na limpeza, né? Então não vamos perder tempo, não. Porque tempo não se recupera. A fila para reencarnar é grande, para resgatar passado delituoso. Não vamos querer enfrentar uma fila enorme, sofrendo, sabendo, né, que podia ter evitado isso. Então, a vida na dimensão espiritual, essa daqui é uma cópia da outra. A gente aqui, quantas vezes a gente sabe que o que a gente está fazendo vai gerar sofrimento, a gente faz. Né? Então, não pode reclamar do sofrimento. Consciência, o que é, né? O que é consciência? A gente fala tanto, está lá no dicionário, no sentido literal da palavra. Consciência significa conhecimento, percepção e honestidade. Está vendo? As 3 coisas unidas. Conhecimento, perceber esse conhecimento e aplicá-lo, sendo honesto, né? Sentido ou percepção, isso aqui parece que tem alguma coisa errada aqui. Sentido ou percepção que o ser humano possui. Então, a consciência é o sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivações individuais. Às vezes a gente faz a transcrição, quando ela chega faltando um pedacinho aqui, agora
Eu achei que estivesse faltando, mas não está, não. A consciência significa isso. Ela é, além do conhecimento, da percepção e da honestidade, ela é sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivações, individuais. Não depende de ninguém. Por isso que na 621 de O Livro dos Espíritos, está lá assim, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Está lá. Porque é lá que eu vou ler. É ela que vai me despertar. Ela que vai me dizer, você está errada, Sueli, você está errada. Né? Então, quando tiver um dilema, põe a análise da consciência. Mas seja bem sincero. Né? Bem sincero. Senão não vai adiantar nada. O que é ética? Para que a gente entenda direitinho, coloque em prática essa questão do bem proceder, né? Para que eu não tenha uma consciência me criticando o tempo todo e me acusando que eu estou errada, eu preciso de seguir a ética. O que é ética? Filosoficamente falando, é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Então, é um conjunto de valores morais, quer dizer, são valores bons, né, moralizados, que norteiam a conduta humana na sociedade. Por quê? Como nós temos atitudes irresponsáveis, nós somos inferiores, precisamos de regras. Senão a gente não consegue dar certo, não. Mesmo tendo regra, a gente desobedece. Aí vem a dor e o sofrimento por conta da desobediência, né? A ética serve para quê? Para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém seja prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Então, ela é para ser seguida, estabelecida e é para ser seguida. Mas quem é que estabelece a ética? Não precisamos de livro nenhum. Precisamos apenas de observar a natureza, aonde está escrita toda a lei de Deus, ali, principalmente na nossa consciência. Eu sou a medida para isso, para essa ética. Eu sou a medida, por quê? Eu só devo fazer para o outro o que eu quero que faça para mim. Isso é ética. É a ética divina. Não é de uma cultura ou de outra. É algo permanente. É algo que não muda. Não é? É a ética da lei de Deus. Aquela que a gente sabe por intuição como nós devemos proceder. A gente só não faz porque a gente não quer. Ética, segundo Mário Sérgio Cortella, é a concepção dos princípios que eu escolho. Moral é a sua prática. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Eu escolho princípios para mim. Exemplo. Eu sei que eu não posso tirar nada de ninguém. Eu não posso pegar aquilo que não é meu. É ética isso, eu sei disso. Eu tenho isso estabelecido em mim. Mas eu estou num restaurante, alguém levanta, sai, deixa a bolsa ou deixa o celular lá, eu vou lá e pego para mim. Eu não estou aplicando a minha ética. Não é nem a de ninguém, é a minha, porque a minha é a ética de Deus. Eu sei que eu não posso fazer isso, por quê? Por que eu sei? Porque eu não queria que ninguém fizesse isso comigo.
Porque se eu perdesse o meu celular, eu gostaria que a pessoa que achasse me entregasse. Então eu conheço essa ética, eu conheço ela. Mas eu não tenho moral, eu sou imoral, eu não aplico essa ética. É nesse sentido que Cortella fala que ética é a concepção dos princípios que eu escolho. Poxa, eu escolho que as pessoas façam o bem para mim, então eu tenho que fazer para os outros. Mas eu não aplico, então eu sou imoral. Porque moral é a aplicação dessa ética. O pensamento estabelece uma ética para a minha conduta. Qual é o pensamento? É o meu pensamento. É aquilo que eu acredito. O que eu acredito? Que eu quero ser feliz, que eu quero estar certo, que eu quero que as coisas aconteçam, que eu não quero nada de mal que aconteça comigo. O meu pensamento é esse. Mas esse também é o pensamento de todas as pessoas. Mas para que todas as pessoas tenham isso, eu tenho que ser moralizado. Para que eu não vá infringir essa ética. Para que eu não vá contra a obediência às leis de Deus. Eu preciso de ser obediente às leis de Deus. A consciência se encarrega de avaliar e moralizar essa ética. Aí vem, na hora que eu estou pegando o celular que não é meu, a minha consciência fala assim, Celi, você ia gostar que alguém fizesse isso com você? Você já imaginou a felicidade da pessoa que você vai entregar isso, ela vai ficar grata a você? Além de tudo, você está sendo ética, você está sendo moralizada, porque você está pondo a ética em exercício. Então, aí eu não faço, né? Então, porque a minha consciência está me dizendo que eu não devo fazer. A consciência de todos que fazem isso diz para elas que elas não podem fazer. Mas elas não querem ler a lei. Elas não abrem esse livro. Né? Não abrem. Está nelas, mas elas não abrem. Aí se tornam pessoas imorais. Né? Pessoas que não têm a menor moralidade. Moral, então, é o quê? É a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Olha aí, é isso. É a regra do bem proceder. É colocar a ética em exercício, é obedecer a ética do seu pensamento. Né? A ética que você conhece, que é a de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre as leis de Deus. Aqui eu usei um computador novo que meu filho me deu de presente e ele não está ainda organizado com o slide, porque o PowerPoint nele é um pouco diferente e esse slide foi feito nele. Mas isso aqui está no livro dos Espíritos, tá? Está aqui escritinho aqui. Eu não posso nem dizer aonde, porque não saiu aqui no slide. Eu estava esperando por isso, mas trarei na próxima semana. Isso aqui está lá. Moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Só isso que a gente precisa fazer. Cumprir a lei de Deus. Não é difícil, gente, não é difícil eu achar uma coisa e entregar. Não é difícil eu fazer o bem para uma pessoa que está precisando. Que dificuldade é essa? Não tem, não tem. Eu posso fazer? Não vai ser difícil, não. Se eu puder fazer, se eu puder, não vai ser difícil. Isso aqui a gente vai deixar para a gente comentar na semana que vem, que a gente está com a hora avançada. Mas só que quadrinho interessante que não foi eu que escrevi, encontrei na internet, tá? Num grupo espírita também que faz estudo, eu vou trazer inclusive o nome, não sei se é Mansão da Casa Branca, uma coisa assim, eu vou trazer direitinho, não deu tempo de fazer. Olha só, ética é princípio, moral é aspecto de condutas específicas. Porque ela é a aplicação da ética. A moral é a aplicação da ética.
Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultural. Porque muitas vezes numa cultura uma coisa é moral e na outra não é. Isso depende da cultura, né? A ética é uma regra e moral é uma conduta para essa regra. Porque isso que ela é a aplicação da ética, né? E ética é teoria e moral é prática. Mas a gente vai voltar a esse slide aqui na próxima semana para a gente rever isso aqui. E eu vou trazer também o crédito, né? Porque não fui eu que fiz esse quadrinho, não. Que a gente pense sobre isso. Que a gente tenha certeza, que a gente fortaleça nossas convicções espíritas. Somos espíritas, por favor, somos espíritas. Estamos estudando Kardec. E não tem nada na obra de Kardec que o progresso condene, que o progresso diga está errado. Não tem. Então a gente sabe que está no caminho certo. E a gente está passando por um momento de grande dor e sofrimento no mundo. Se não está dentro da nossa casa, está no nosso vizinho, está naquele irmão de outra nação. É muito sofrimento, é muita dor desnecessária. Porque se a gente obedecer à lei, com certeza, a gente não vai passar por tanta dor nem sofrimento. Porque está no livro dos Espíritos que o espírito, na sua evolução, ele não tem que sofrer. Ele sofre porque ele desenvolve o mal nele. Aí ele, como consequência, ele sofre. Porque o mal é gerado pelo mau uso do livre-arbítrio. O espírito passa pela fieira da ignorância, mas não necessariamente do mal para ter que sofrer para aprender. Muita paz para todos, continuemos estudando a doutrina espírita, porque ela é um atalho para a felicidade, porque todas vão levar ao mesmo ponto, mas o espiritismo é muito lógico, né? É um atalho para a nossa felicidade. Muita paz para todos.